5 mistérios inexplicáveis do oceano. Vocês já pararam para pensar quantos segredos existem ocultos no fundo do oceano? Apesar dos avanços tecnológicos, 80% de todo o oceano ele ainda continua de forma inexplorada, tornando assim o oceano um dos lugares mais misteriosos da Terra. Lá embaixo, a escuridão é tão absoluta, a pressurização é tão diferente, a pressão é esmagadora e existem até criaturas bizarras que vivem no fundo do oceano. E esse ambiente é tão hostil que parece até que ele é de outro planeta. Mas não são apenas os seres vivos que intrigam apenas os cientistas. Sons desconhecidos, formações submersas, desaparecimentos misteriosos, coisas inexplicáveis que até hoje intrigam parte da humanidade. E com isso, continuam desafiando até mesmo a nossa compreensão. Hoje, vamos explorar 5 mistérios que até hoje a ciência não conseguiu resolver e que causam uma certa dúvida, até porque se torna algo inexplicável e acaba gerando essa curiosidade. Será que existem civilizações ocultas debaixo d'água? Criaturas colossais escondidas nas profundezas? Ou até mesmo forças que ainda não compreendemos? Preparem-se para poder mergulhar em um mundo desconhecido, onde a realidade ela pode ser até mais assustadora do que a própria ficção. Vem comigo? Em primeiríssimo lugar, falaremos sobre o caso do submarino desaparecido. Em 1968, 4 submarinos militares eles desapareceram de forma bastante misteriosa. Em primeiro, o USS Scorpion dos Estados Unidos. Em segundo, o K-129, que é da União Soviética. Em terceiro, o Minerve, que era da França. E em quarto, o INS Dakar, que era de Israel. O caso mais intrigante foi de longe o USS Scorpion, um submarino nuclear que era da Marinha. Ele simplesmente desapareceu em 1968 de forma misteriosa. Isso ocorreu em maio no Atlântico Norte. E o fator mais bizarro é que a tripulação de 99 tripulantes infelizmente sumiram de forma incompreensível. Até hoje, as causas exatas do naufrágio elas continuam misteriosas e não temos até hoje um fator que possa ter acontecido isso. E diversas teorias foram seguindo ao longo dos anos, incluindo falha técnica, uma explosão interna e até um achismo que esse submarino ele possa ter sido atacado por algum inimigo. Mas vale ressaltar que isso ocorreu durante a Guerra Fria, então pode ter sido um ataque soviético. Bem, permita-me que eu conte um pouco da história. O USS Scorpion ele partiu em 1968 de uma base naval dos Estados Unidos e o caminho dele, que iria fazer uma rota, era sentido Espanha. Isso ocorreu em abril. O que o USS Scorpion ele foi realizar era uma missão de investigação sobre algumas frotas soviéticas que estavam rondando por ali. No dia 21 de maio, quando o USS Scorpion ele estava em média a 740 km a sudoeste de Açores, o submarino enviou sua última transmissão. E o ocorrido após, até hoje ainda é um mistério, porque ele simplesmente sumiu. Durante meses, a Marinha dos Estados Unidos chegaram a fazer diversos tipos de buscas, mas infelizmente todas elas sem sucesso. Apenas em outubro de 1968, com a ajuda de um navio que era voltado para pesquisa, chamado USS Mizar. Mas qual era a diferença desse? É que na realidade, esse era voltado mais para buscas, ele tinha uma tecnologia de ponta, era como se fosse uma Ferrari de última geração. E com isso, ele tinha um avançado sistema de busca subaquática. Os destroços do USS Scorpion, eles foram encontrados a 3.000 metros abaixo do mar. O submarino estava completamente destruído, com parte dos cascos rompidas e também no leito marinho. Vale ressaltar que esse submarino, ele saiu em uma missão. Então, logicamente, ele era um submarino dos Estados Unidos. Então ele tinha todo o perfil e por assim foi mais fácil poder encontrá-lo e poder identificar que era realmente dos Estados Unidos. Até hoje, não há um fato relatado e confirmado sobre o que aconteceu sobre o USS Scorpion. Mas pelo que possa ter acontecido, algumas especulações foram geradas. Alguns acreditam que houve uma explosão interna dentro do submarino. Os especialistas que defendem essa teoria dizem que um torpedo ele acabou entrando em alguma falha e por isso ocorreu a explosão. Isso poderia ter causado uma explosão catastrófica e assim trazendo o colapso da embarcação
que acabou sendo acometida por uma enorme pressão d'água e infelizmente todos vieram a óbito. Outra teoria muito relatada sobre isso é que talvez possa ter acontecido alguma falha mecânica, apontando para um problema interno na parte de máquinas do submarino, como falha nos condensadores de bateria ou até mesmo algum vazamento na tubulação de alta pressão. Esses problemas eles podem ter causado um incêndio ou até mesmo uma explosão. Os defensores dessa teoria ainda alegam que existem outros fatores que também possam ter acontecido, assim como uma falha mecânica que mexeu em toda a estrutura do submarino. E por isso, o submarino, por ter sofrido uma grande pressão, ele talvez possa ter explodido. Uma vez que a análise interna de pesquisadores mostrou que na embarcação havia problemas nos cascos, permitindo assim que a água entrasse de forma rapidamente. Isso faz lembrar alguma coisa para vocês? Lembram daquele caso de 5 multimilionários que entraram numa embarcação, um submarino também, e eles foram ver a profundidade do oceano e acabou acontecendo uma implosão? Isso mesmo, aquele caso que aconteceu em 2023. Pois bem, acredita-se que o mesmo aconteceu com o SS Scorpion em 1968. Outras teorias, mas que já foram descartadas, é que o submarino ele sofreu um ataque soviético de fato, uma vez que se trata da Guerra Fria. Lembra que eu falei anteriormente? Mas por conta de alguns fatores que ocorreram depois, percebeu-se que nesse fato ele não é tão real assim e foi descartado de caso. Enfim, o mais misterioso é que ainda não há uma resposta concreta sobre esse caso. Em segundo lugar, falaremos sobre o som do bloop. Já ouviu falar? Em 1997, um som extremamente assombroso e também extremamente poderoso foi captado no Oceano Pacífico por um hidrofone. Esses hidrofones, eles pertenciam à NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Esse ruído, ele ficou conhecido como bloop, e ele até hoje não foi revelado. Na realidade, é um grande mistério do fundo do mar que temos até hoje. A peculiaridade do bloop não foi apenas o som que ele foi emitido, mas a frequência que ele se manteve durante um longo período. O som era tão forte, mas tão forte, que ele foi registrado a 5.000 quilômetros de distância. E o detalhe mais chocante é que ele foi ouvido em sensores de submarinos completamente diferentes. E é isso que causa mais mistérios. Para efeito de comparação, esse ruído ele foi mais alto do que ruídos produzidos por terremotos, por submarinos e até mesmo de icebergs se rompendo. E o que choca e o que traz ainda mais curiosidade sobre esse fato é que a sua assinatura sonora era muito idêntica à de um ser humano, fazendo que houvesse muitas especulações sobre quem é um animal capaz de fazer tanto som assim. Uma das primeiras teorias relatadas foi que o bloop ele possa ter sido um ruído novo para os cientistas e de um animal que talvez ainda não conhecemos. O único problema dessa teoria é que o animal no oceano, para poder emitir um som que poderia ser ouvido a 5.000 km de distância, ele precisaria ter só um pequeno detalhe. Ele precisaria ser extremamente maior do que a baleia azul, que por sinal é o maior ser vivo registrado na Terra até hoje. Outra hipótese sugere que esse som ele foi emitido por vulcões subaquáticos, que possa ter causado algum tipo de erupção ou até mesmo rachadura na crosta terrestre, e até mesmo deslocamentos de placas tectônicas. A única questão é que esses deslocamentos eles emitem baixa frequência numa longa distância. A explicação que hoje ela é mais aceita e mais utilizada é que na Antártica houve um deslocamento de iceberg. Quando grandes pedaços de gelo eles acabam se soltando de suas placas, eles acabam colidindo com a água e podem produzir sons de baixas frequências. E o que vai arremeter ali que esse som ele era mais parecido com o bloop. Essa teoria ela ganhou bastante relevância quando NOAA conseguiu registrar exatamente esse momento onde as placas de gelo elas se deslocam e batem a água e conseguiram captar uma frequência muito similar ao bloop. Mas o pior é que essa teoria ela ainda não foi completamente confirmada. Sendo assim, por ele não ser ainda descoberto, ele se torna um dos maiores mistérios captados no fundo do oceano. Se foi um fenômeno natural ou alguma coisa desconhecido, isso só comprova que ainda sabemos tão pouco sobre o fundo do mar. E aí vai uma dúvida, será que a NASA ela sabe de alguma coisa? Aí você deve perguntar assim, cara, você tá viajando um pouco, Oscar. Mas não, pensem comigo, a NASA ela consegue projetar coisas para poder sair da Terra. Será que em algum momento eles já começaram a pesquisar um pouco sobre o oceano
e se assustaram com o que viram? Bem, essa é uma teoria que eu acabei de criar também, vale ressaltar. Em terceiro lugar, o vórtice do Golfo do México. O Golfo do México é conhecido por suas águas quentes e também por ser uma das regiões mais estudadas do oceano. Mas há um fenômeno que ele ainda acaba assustando um pouco os pesquisadores e até mesmo os cientistas: os vórtices oceânicos gigantes. Esses redemoinhos massivos, e também chamados de anel de vórtice, são tão poderosos que eles podem até mesmo engolir navios gigantes e até mesmo desviar submarinos de suas rotas. Os vórtices do Golfo do México são redemoinhos de larga escala, que podem até ter centenas de quilômetros de diâmetro e atingir profundidades assombrosas de até 1000 metros. Eles surgem a partir de correntes do oceano de águas quentes e águas frias. Sabe o que é mais assustador? É que esses redemoinhos, eles giram por horas, dias e meses antes deles perderem completamente a sua força. Eles são tão fortes que podem sugar uma embarcação inteira e, independente do tamanho, de uma forma que não consiga mais guiá-la. Inclusive, isso me lembrou bastante. Quem já assistiu Piratas do Caribe vai lembrar exatamente dessa cena. É o momento que o Jack Sparrow ele começa a entrar num vértice gigante, se eu não me engano é com o Holandês Voador ou com Barba Negra, algum desses dois. Eu vou pedir para o meu editor ele colocar um vídeo aí para vocês entenderem exatamente a parte que eu estou falando. Embora a ciência saiba exatamente como esses vórtices eles são criados, ainda existem muitas perguntas sem respostas. Por exemplo, existem alguns vórtices que eles não têm uma direção certa, eles podem mudar de direção até mesmo de uma forma muito abrupta. Além disso, há relatos de anomalias magnéticas quando existem esses vórtices, que faz até pensar se existe alguma força embaixo do oceano que auxilia nisso. Outro ponto curioso é que existem muitas embarcações que sumiram de formas misteriosas exatamente onde acontecem esses vórtices, levando algumas pessoas a compararem o que ocorreu no Triângulo das Bermudas. Inclusive, eu tenho um vídeo nesse canal que eu explico exatamente o que foi o Triângulo das Bermudas. De qualquer forma, ainda não há uma definição concreta sobre o que acontece nessas regiões dos vórtices. Vale lembrar que ele se situa no Golfo do México. E vocês? O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui embaixo. Em quarto lugar, o mistério das profundezas do Oceano Índico. Um fato confirmado que eu posso trazer para vocês é que o Oceano Índico ele é um dos menores oceanos explorados, assim dizer. E o mais engraçado é que suas profundezas guardam mistérios que a ciência ainda não conseguiu resolver. Apesar de ser o terceiro maior oceano do mundo, cobrindo ali 20% de uma área terrestre, muitas de suas regiões abissais elas continuam inexploradas, devido à profundidade extrema, anomalias bizarras e correntes imprevisíveis que acabam não dando muita certeza sobre quem está indo ou onde você está indo. Uma das descobertas mais enigmáticas sobre o Oceano Índico é a existência de uma anomalia gravitacional, uma área onde a força gravitacional ela é menor do que toda a área do planeta. Esse fenômeno, conhecido como anomalia do Oceano Índico, ele foi relatado por satélite e o mais impressionante é que mesmo com a ciência que temos hoje em dia, ele ainda continua sendo um mistério para todos. Algumas hipóteses sugerem que pode ocorrer uma oscilação de densidade da crosta terrestre abaixo do oceano. Só que isso ainda são algumas especulações, não há nada confirmado. Para piorar, ainda existem lugares no Oceano Índico que existem de fato comprovado anomalias magnéticas, onde bússolas, GPS, eles acabam não conseguindo ter um norte exato. E para piorar, não tem uma causa aparente para poder confirmar isso. Isso gera diferentes tipos de especulações sobre o que existe ali embaixo, tais como formações geológicas que ainda não foram descobertas, vulcões subaquáticos que entram em erupções com maior frequência e até mesmo uma civilização que existia na época e também não é algo 100% comprovado. Mas já pensou se isso tudo for uma verdade? Porque até então pode ser que sim. O problema da especulação é que muitas vezes a gente acaba pensando apenas de forma negativa. Não, isso não existe. Mas e quando especulam algo e que trazem anomalias assim, tanto magnéticas como gravitacional, será que talvez não possa existir algo que cause isso diretamente? Alguns pesquisadores
acreditam que por existir uma civilização subaquática, existe o fator das anomalias magnéticas. Especula-se que essas civilizações elas foram engolidas pelo mar há milhões de anos, que eles acreditam que supostamente possa existir um continente perdido ali, assim como a Atlântida. Cara, isso é meio bizarro, não acha? Em quinto e último lugar, o que eu particularmente fiquei mais curioso em saber: a cidade perdida de Yonaguni. Continuando a falar um pouco sobre supostas civilizações subaquáticas, temos um caso específico que ocorreu exatamente no extremo sul do Japão, próximo à ilha de Yonaguni, um dos maiores mistérios arqueológicos subaquáticos que existe até os dias de hoje. E para piorar, ele continua sem explicação. Kihachiro Arataki era um mergulhador japonês que em 1986 ele se aprofundou um pouco mais e descobriu algumas coisas bem impactantes. Esse mergulhador, ele encontrou estruturas submersas que pareciam ser esculpidas realmente por humanos, por conta de suas formas geométricas ser exatamente perfeitas. Desde então, o monumento de Yonaguni gerou um intenso debate. Trata-se de uma antiga cidade perdida subaquática ou apenas uma formação geológica incomum? As estruturas submersas de Yonaguni, ele fica em torno de 25 metros abaixo de profundidade. E o mais bizarro é que possuem escadarias gigantes que levam exatamente para esse lugar. Plataformas semelhantes que parecem exatamente escadas, corredores, lajes, e o pior é que sua definição ela é extremamente certa. Isso faz lembrar algumas cidades antigas, por ter superfícies planas e ângulos retos, pouco comum em formações naturais. Na realidade, parece até mais uma própria pirâmide, com cerca de 50 metros de largura e até mesmo 20 metros de altura. Além dessas características, mergulhadores sempre que visitam esse local acabam encontrando esculturas que têm rostos muito parecidos com seres humanos e também esculpidos, e eles possuem alguns padrões que relembram muito da Idade Antiga. Isso levou alguns pesquisadores locais a acreditar que esse lugar em Yonaguni ele acabou sendo uma cidade que foi submersa e foi engolida pela água há milhões de anos atrás. Bom, existem duas teorias sobre Yonaguni. A primeira, que particularmente eu acho mais fascinante, é que existia uma civilização em torno de 10 mil anos atrás, quando o nível do mar era extremamente mais baixo. Se essa hipótese ela for verdadeira, isso acaba alterando muito sobre o que pensamos sobre as civilizações passadas, já que elas automaticamente seriam mais antigas do que as pirâmides do Egito e até mesmo a civilização de Suméria. A segunda teoria, um pouco mais pé no chão, vamos assim dizer, argumenta que o monumento de Yonaguni pode ser o resultado apenas de processos geológicos que foram acontecendo conforme o tempo. O Japão fica em uma região com intensa movimento de placas tectônicas, e a teoria é que por conta dos terremotos com frequência que o Japão sofre, pode ter causado a fragmentação das rochas e ter causado esse monumento um pouco diferente. Além disso, as formações encontradas lá, elas são de arenito. Essa rocha, ela geralmente é cortada em linha reta conforme o tempo, formando automaticamente estruturas que vão se assemelhar ali mais ou menos a um degrau. Para os geólogos mais criteriosos e mais críticos, eles retratam que Yonaguni, na realidade, nada mais é do que um fenômeno natural enxergado de forma exagerada. E para piorar, mais uma vez, até hoje não há um senso comum do que são esses monumentos lá em Yonaguni. Se for uma obra humana, Yonaguni ela acaba entrando em um modo de descobrimento que retrata muito mais o nosso passado do que de fato sabemos hoje. E claro, se for natural, não deixa de ser um aparecimento arqueológico completamente fascinante. Bem, eu particularmente acho que a primeira teoria ela é completamente melhor, porque isso acaba somando um pouco mais de ideia sobre o que sabemos atualmente da civilização humana. E cá entre nós, imagina só que descobre misteriosamente que aquela foi a civilização mais antiga de toda a humanidade. Isso mostra que o oceano ele existe uma grande camada de coisas que ainda não descobrimos, e isso mexe um pouco com a nossa curiosidade e até mistérios que ainda vamos revelar. Sons inexplicáveis, estruturas que não têm uma definição pré-montada, e o que mais intriga também são desaparecimentos misteriosos e também os problemas de gravitacional, de anomalias magnéticas. Esses casos, eles nos fazem duvidar
sobre o que existe oculto dentro do oceano. Agora me diz uma coisa, qual desse mistério mais chamou a atenção de vocês? Comentem aqui embaixo. E chegamos ao final de mais um vídeo. Pessoal, se estamos juntos aqui quase sempre, cara, deixa o like aí, não esqueça de se inscrever no canal, para que sempre que conseguirmos chegarmos a novos mistérios, você seja o primeiro a desvendar isso junto comigo. Até a próxima, galera! Fui!